Paz do Senhor, bom dia! Uma ótima segunda-feira para você em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana. Que seja maravilhoso, que você consiga realizar, que você consiga crescer, que você consiga executar aquilo que Deus tem preparado para você esta semana. E que a palavra de Deus essa semana esteja no seu coração para te abençoar e para te fazer prosperar. Vamos ler a palavra? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a mim, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, com a tua palavra. Que o Senhor esteja presente, dando a vitória. No poderoso nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém e amém. Vamos à leitura da palavra de Deus? Juízes capítulo 4. Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Harassote-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei em suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Hazerote Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao seu encontro, ao encontro de Sísera, e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber, depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não.
Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente. E foi assim que morreu. Eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes capítulo 5. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo ofereceu-se voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico, levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é alvo que arriscou a sua vida, bem como Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram desde os lugares dos seus cursos. Lutaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro antigo, avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar de seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Quem é a mais bendita entre as mulheres, seja Jael, mulher de Éber, o queneu,
que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água a ela. Císera pediu água e ela lhe deu leite. Em taças de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou uma estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Císera, tecido de várias cores e bordado, ou um dos tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Gideão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente atacavam Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos dos que os oprimia. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, de que é o Senhor que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti.
Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Então Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre uma rocha. Depois derrame caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu na presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e ele deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, o seu Deus, um altar com camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que está junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, afinal derrubaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua casa contra ele, a sua causa contra ele, que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da cidade de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver nela somente, e a terra ao redor seca, saberei que irás comigo lutar contra Israel. Saberei então que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Então se dirigiu a Deus mais uma vez Gideão, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais uma vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seco, e que haja orvalho na terra ao redor dela. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho.